Olá, galerinha do terceiro ano. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver as orações subordinadas adverbial. Mas o que é a oração subordinada adverbial? É aquela oração que é subordinada à oração principal e funciona como um adjunto adverbial que vai expressar as circunstâncias que aquilo que está sendo falado está acontecendo. Então, vamos continuando aí. Mas vamos recordar, então, o que é o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele está bem próximo ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. Então, ele vai modificar esses termos da oração. E ele pode ser de modo, de tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida e tantos outros aí, instrumento, né? Tantos outros meios aí da gente informar como aquela ação está acontecendo. Voltemos então para a classificação das nossas orações subordinadas adjetivas. Elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais ou proporcionais. Vamos ver a partir de agora cada uma delas. Oração subordinada adverbial causal. O próprio nome, ele já diz, né? Ela vai exprimir uma causa, um motivo daquela situação ali. E as principais conjunções são porque, que, como, pois, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Olha aí o exemplo. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Então, a causa de não ir à festa é porque estava chovendo muito. Lembrando que essas conjunções aí são as principais. Em língua portuguesa, as palavras não são soltas, todas elas têm um contexto. Então, fiquem atentos o contexto de cada palavra, porque uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa, ok? Então, e também um outro toque aí, um alerta, que essas orações, essas conjunções aí, elas também são importantes para a hora de uma boa redação. Por isso que a gente estuda essas orações. Sei que é sacrificante, sei que é maçante, né? Às vezes se torna até chato, mas é muito necessário termos sempre em mente o que significa cada uma dessas conjunções integrantes, tá bom? Para que a gente possa fazer a nossa redação brilhar no Enem. Vamos à nossa próxima classificação aí, que é a subordinada adjetiva comparativa. Ora, o próprio nome já diz, né? É uma comparação, ela vai exprimir uma comparação. Quais são as principais conjunções integrantes aí? Como, assim como, tal como, tanto como e assim por diante. Olha bem o exemplo aí. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Há uma comparação entre Paula e o seu irmão. Ok? Tudo ok até aqui? Então vamos continuar com as nossas classificações. Oração subordinada adverbial concessiva. Ela vai exprimir uma concessão, ou seja, uma quebra de expectativa construída lá na oração principal e ela quebra essa oração, né? As principais conjunções que vão fazer essa quebra, elas são embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, bom, e assim por diante, né? Olha o exemplo aí. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Ora, a oração subordinada, ela quebrou a expectativa de Luciana aí, que gosta muito de dançar. Ela gosta muito de dançar, então a expectativa nossa é, então Luciana dança o tempo todo, embora esteja com o pé quebrado.
ela deu uma quebra aí no nosso raciocínio. Então, a gente já vê que Luciana aí não pode dançar tanto quanto gosta, ok? Oração subordinada condicional. Ela vai exprimir uma condição. As orações subordinadas adverbiais, elas são muito mais fáceis do que as substantivas, porque o próprio nome já vai falando o que ela vai exprimir. Aí a condicional, uma condição, concessiva, uma concessão. Então, e assim por diante, tá bom? É muito mais tranquilo, muito mais fácil da gente entender isso aí. E as principais conjunções integrantes são se, caso, contanto que, salvo se. Então, são conjunções que dão ideia de condição. Olha aí o exemplo. Iremos à festa, desde que não chova. Qual é a condição para eu ir à festa? Desde que não chova. Então, nós temos aí uma conjunção integrante que exprime o valor de condição. Oração subordinada adverbial conformativa. Ela vai exprimir uma conformidade com aquilo que está acontecendo. E as principais são conforme, segundo, como, consoante, de acordo. De vez em quando a gente pega um texto para ler, uma proposta de redação, por exemplo. Aí está assim, segundo fulano de tal, isso assim, assim aconteceu. Então, esse segundo aí é uma conjunção adverbial de conformidade, porque eu estou me conformando com e concordando com aquele autor. Entenderam? Por isso que é de conformidade. Então, olha o exemplo aí. Consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, olha, consoante, conforme, de acordo, né, com as regras de conduta, Antenor preferiu alertar os seus colegas de trabalho. A próxima aí agora é a oração subordinada adverbial consecutiva, que vai trazer a ideia de uma consequência. As principais são de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Exemplo aí. O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, aí é uma consequência. O palestrante falou baixo, nós não conseguimos ouvir. Ok? Então, vamos continuar aí. Oração subordinada adverbial final. Ela vai ser aquela que vai exprimir uma finalidade. Então, não é final porque acabou, é de final de finalidade. As principais conjunções adverbiais integrantes são a fim de que, para que, por que, né? Estamos aqui para trabalhar. Enviei os trabalhos a fim de que vocês façam. Então, e assim por diante. A gente pode pegar vários exemplos aí. Nós vamos ver agora a oração subordinada adverbial temporal. Ela vai exprimir uma circunstância de tempo, né? Vai mostrar em que momento que vai estar acontecendo aquele assunto ou aquela ação do verbo. As principais são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que e um monte aí afora. Essas são as principais. Olha o exemplo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, no mesmo tempo que eles se divertem, nós trabalhamos. Ok? Então, da ideia de tempo. O tempo que está acontecendo, a diversão deles é no mesmo tempo em que nós estamos trabalhando. E vamos agora para a nossa última oração subordinada adverbial. Nossa última oração de hoje é a subordinada adverbial proporcional, que vai indicar o quê? A proporção. E as principais conjunções são a proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Então, elas vão indicar uma proporção. Olha aí o exemplo.
à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Ou seja, a proporção que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, se vocês curtiram aí, conseguiram entender, deixe o seu recadinho, traz a sua mensagem, partilha aí o que você aprendeu, a sua dúvida, para que a gente possa também, numa próxima aula, a gente tirar essas dúvidas. Dê o joinha de vocês, curta o canal, para que a gente possa atingir mais e mais pessoas aí com essas aulas. Grande beijo a todos.